fermentado. Então, ainda estamos comendo matizá enquanto tem, né? Que também ela já está terminando. Então, no domingo, pela manhã, acho que o serviço é às 10 horas, né, Léo? O serviço é às 10 horas. Depois do serviço, 9h30, então, nós estaremos ao de pacificações diante do Eterno. Capítulo 15. Deixa eu achar aqui. Quando o sacrifício for de pacificações, aqui, versículo 8. Quando preparares o novilho para o holocausto, ou o sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício de ofertas pacíficas ao Eterno, é o Shelamins. Então os homens estão todos diante do Eterno, e as mulheres também, esses dias, orando para a pacificação da cidade, para o perdão dos pecados da cidade e por nós mesmos. Então nós vamos encerrar no domingo, e precisamos da presença de todos vocês, e terminarmos assim a mesa. A nossa oferta de gratidão sendo entregue por todos os benefícios que Adonai tem nos concedido. Nós tomaremos a taça da salvação e nós invocaremos o nome de Adonai, não é assim? Então, à tarde, pela manhã, nós encerramos ali com a falta, não foi? Que aquilo que foi rompido, se eu faltei, sou um faltoso, aquilo que foi rompido poderá ser restaurado. Então, porque aqui no capítulo 15 também você encontra o pecado pela ignorância, pela inadvertência, que se a falta foi por leviandade, ignorância ou inadvertência, esse relacionamento pode ser restaurado. Olha aí para você ver. Capítulo 15 também, a partir do versículo 22. Se por inadvertência deixares de cumprir qualquer desses mandamentos que o Eterno deu a Moisés, aqui está a falta. Qualquer mandamento que o Eterno vos mandou por intermédio de Moisés, desde o dia que o Eterno ordenou e daí em diante, nas vossas gerações, esse é o bem-querer de Adonai, não é? Que nós citamos no Êxodo capítulo 34, Adonai é o detentor do bem-querer, porque ele não pensa só em nós, ele pensa em milhares, em gerações e em multidões, né? Esse é o bem-querer dele. E quando se fizer alguma coisa por inadvertência e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, está vendo? Toda a congregação se reúne por causa da falta, oferecerá um novilho para erguido em cheiro suave ao Eterno, como a sua oferta de cereais e libação, conforme o estatuto, um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação de toda a congregação dos filhos de Israel, e serão perdoados, pois foi uma ignorância, uma inadvertência, uma falta, e trouxeram ao Eterno pelo pecado a sua oferta queimada e a sua oferta pelo pecado. Toda a congregação dos filhos de Israel e mais os estrangeiros que peregrinam no meio deles serão perdoados, porque todo o povo foi envolvido no erro. Está vendo? Aqui nós temos a falta e o erro, que nós citamos ali pela manhã, e que Moisés clama ao Eterno por causa do pecado do bezerro de ouro. Então, aonde que eu parei? No 26. Se alguém pecar por inadvertência, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando por inadvertência pecar perante o Eterno, fazendo expiação por ela, e será perdoada, tanto para o natural dos filhos de Israel,
como para o estrangeiro que no meio deles peregrina, haverá uma só Torá entre vós, para aquele que pecar por inadvertência. Aqui nós temos a falta, é a inadvertência. Então, realizando aquilo que Adonai quer, realizando os sacrifícios que eles já começaram a realizar há 7 dias atrás, terminou hoje, não foi? Lá no Ayalon, não é? E nós continuamos até semana que vem. É o sacrifício para o perdão dessa falta. A palavra quer dizer falhar. O faltador é um falhado, que faz falhar aos olhos de Adonai. Aí nós lemos, quando Salomão faz a oração, Daniel e o Salmo 106. Quando a Torá usa o termo carregador de faltas, Adonai é um carregador dos nossos erros, das nossas faltas e das nossas carências. É porque o Eterno suporta nossas faltas sem puni-las imediatamente. Sem puni-las imediatamente. Às vezes, nós que ficamos ansiosos, orando, fulano faz isso tanto tempo e a Adonai não corrige. Essa aí é o carregador. Ele está carregando a falta sem puni-la. Ele está esperando o tempo necessário, porque ele dá tempo ao faltoso dele ter a oportunidade de se acertar com Adonai. Ele tem a oportunidade de se acertar. Não se acerta porque não teve predisposição para isso. Aguarda o tempo hábil para realizar seus julgamentos contra nós. Por isso, ele é chamado de carregador de faltas, carregador de carência, carregador de erro. Ele assinala que somos deficientes, aquilo que eu falei com vocês, insuficientes, insatisfatórios, medíocres e diminuídos. As faculdades físicas e espirituais, porque Adonai tem um nome específico para essas faltas, esses erros e essas carências. E a falta é a deficiência. É o déficit que você e eu temos diante de Adonai. Então, quando o que falta numa conta para com Adonai, o que eu não paguei. Porque nós temos o hábito de, nós não conhecemos a Torá. A Torá manda você restituir aquilo que você... A justiça física já faz isso. Não faz, não? Aquilo que você feriu, você vai lá e paga ao outro. É isso que a justiça exige. Não é a justiça física. Imagina a Torá. Ela vai cobrar, mesmo se aquele que você tiver, se ele tiver morrido, a pessoa ao qual você deve, você vai entregar ao sacerdote, ao local onde ali está o povo do Eterno reunido. Então, essa deficiência, quando ela é relatada fisicamente, é para que ainda você tenha um tempo, você pode ficar com um benefício BPC Loas, como o Eterno explicou, há 2 anos atrás. Você pode ficar com o benefício dado pelo governo federal. Acho que é federal esse benefício. Não é? Você fica com o benefício. Ele é curtinho? É. Aquela que estava sentada conosco é um benefício de Loas que ela tem. Renilda. Vocês viram a pastora Sandra saindo para comprar almoço, porque não deu tempo de fazer almoço para hoje, para eles, aí, que muito serviço ontem, aí eu fui comprar o almoço dela. Mas ela é uma filha única, onde os pais não têm notícia dos pais, que estão no Rio Grande do Sul, não sabe se estão vivos, se foram levados pelas enchentes, eles não têm conhecimento, ela não tem conhecimento, e numa situação muito crítica de câncer. Então, hoje é uma dependente da casa de oração e da associação Aleph-Bet para o necessário. Ela come e bebe e toma o café da manhã conosco. Aí a janta a gente faz, ela leva o almoço e a janta. Sábado, domingo, segunda-feira, todos os dias. E ela é uma beneficiária do Loas. Então, é o que sobrou para ela, agora ela está procurando o Eterno, porque ela vem para essa casa e ela ouve a palavra, tem contato com a gente todo dia, e eu não deixo de falar, né, Luzia? Luzia, Eliana, que aí estão,
a Madalena, todos que trabalham na cozinha sabem que preparam também o café dela. Então, porque a Adonai está dando a ela um tempo, que está com um câncer em fase quase que terminal, de intestino, está dando a ela um tempo com o pagamento do LOAS, é uma deficiente, é uma dívida que ela tem para com a Adonai, uma conta para acertar, e não acertou. Está tentando se acertar agora. Para vocês verem que quanto isso é real. Se não, provavelmente, não chegasse a essa situação, não ia ter oportunidade de salvação, né? Então, fica com aquilo que o governo federal oferece, só mais nada. Quando Adonai pune o homem ou a mulher, é porque é a única oportunidade que ele tem de reconduzir um culpado a alguma justiça. É a única forma que ele tem de conduzir um culpado à justiça. Única forma. Ele não tem outra. Então a gente pensa, Adonai não é um pai amoroso. Ele é um pai amoroso e cheio de graça. Porque o que ele quer é um relacionamento contínuo conosco. Mas devido às nossas impurezas e falta de santificação, há um afastar dele. Eu me retiro, eu saio, eu não permaneço. Não é? Por quê? Porque ele quer trazer o culpado à justiça. A história do crime de Davi, de sua instrução e perdão, os castigos que ele sofre, mesmo assim, ele é exemplar a esse respeito. Vamos comigo lá no capítulo 11, só para você relembrar, depois nós vamos ao 2 Samuel 11, depois acho que é 2 Samuel 24. 2 Samuel capítulo 11, aqui é o pecado com Batseba e os crimes que produz. Mas Davi, esse salmo é feito por ele, julga-me, Adonai. Ele já sabia que ele estava perdoado. Mas tinham as coisas que estavam encobertas ainda, que precisava de um relacionamento mais real, mais contundente, mais palpável. Aí ele canta essa lindeza. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que estava lavando. Era uma mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela e disseram-lhe: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Então ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pelo que Davi enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias a ele, perguntou este como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Mas Urias se deitou à porta da casa real. Olha só, ele queria que ele deitasse com ela, para depois falar que o filho era dela. Esse é o homem, né? Esse é o ser humano. Mas Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Fizeram-se saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou,
O comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Mas, à tarde, Urias saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor e não desceu à sua casa. Nem bêbado Urias foi procurar a mulher. A gente lê o texto, dá vontade de chorar das más intenções, não é? Isso é falta, isso é crime, isso é erro. Agrava completamente a situação de Davi diante de Adonai. Pela manhã escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta: ponde a Urias na frente da maior força da peleja. Então retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Essa é a história dele. Vão se passar 5 anos. O profeta vem e vai falar com ele. E Davi é exemplar na sua correção quanto a esses erros, todos que nós acabamos de ouvir, a essas faltas todas aí. Então, nos resta fazer a paz com Adonai, voltar a ele outra vez, porque ele é perdoador, como disse Moisés, é benigno e cheio de misericórdia para conosco. O homem perdoado não é dispensado das consequências de seus atos, mas suportará sem desespero, em espírito de submissão, confiante a Elohim. A oração de Davi, ele ousava pedir a Elohim para recriar-lhe um coração puro e um alento pronto. Salmo 51, vamos lá para vocês verem. Todos conhecem esses salmos e nós conhecemos muito bem. Cria-me um coração puro, Elohim. Renova em minhas entranhas um sopro pronto. É o Salmo 51, verso 12. Um sopro pronto, torna a dar-me alegria da tua salvação. Ele diz aqui, então, e sustém-me com espírito voluntário. É a nossa tradução, né? Ele pede antes que não me lances fora da tua presença. Ele está clamando aqui, cria-me um coração puro, porque o coração não era puro. É aquele coração que nós acabamos de ler. E quantas vezes nós praticamos uma falta, não um crime. Olhamos para um criminoso e dissemos, como pode uma pessoa fazer isso? Como pode? Mas, na realidade, o pecado, ele não escolhe nem branco nem preto, nem pequeno nem grande. Ele atinge a todos nós, se nós confiarmos na nossa própria justiça. O segredo da inocência desejada por Davi se encontra na purificação de seu coração e do espírito que havia nele, o sopro que havia nele. Ele diz, eu preciso, Adonai, ter um sopro purificado, um sopro limpo. É a adesão que purifica os corações. É a adesão, é a fé que purifica. Paulo vai dizer isso. Pedro que vai dizer isso no capítulo 15, vamos lá. Em Atos, capítulo 15, quando ali os irmãos vão se reunir na Assembleia em Jerusalém para definir a questão dos gentios. Pedro vai falar aqui grandemente sobre isso. É a adesão, é a fé que vai purificar os corações. Olha aqui, versículo 6. Congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse, irmãos, eu bem sabeis que já há muito tempo Elohim me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Elohim, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Elohim, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça
pela adesão a Adonai, pela graça do Adon e Yeshua HaMashiach, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Elohim havia feito por meio deles entre os gentios. Então aqui você sabe que se eu não faço adesão, que se eu não tenho uma vida de fé, não tem como ter um coração purificado. Paulo, aqui em Atos mesmo, no capítulo 26, ele vai testemunhar para Agripa. Ele vai contar exatamente quando Yeshua aparece para ele. Aí você vai ver que aqui Paulo vai falar que a santificação se dá pela fé e pela adesão ao Pai e a Yeshua, o seu enviado. Olha aqui, começa do versículo 13 de Atos 26. Ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Adão? Respondeu ele: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ele era um fariseu, altamente racional. Um fariseu totalmente racional e religioso. Para ele estar diante do rei, contando tudo isso aqui, ele tinha uma experiência de fé e de adesão a Yeshua, o enviado de Adonai, palpável. Palpável, ele viveu isso aqui. Ele vive. Então aqui está embutida a adesão e a fé. Eu te livrarei deste povo, dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os retornares à luz, do poder de Satanás a Elohim, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé, são os descendentes de Abraão. Abraão foi justificado pela fé e toda a sua descendência tem a mesma herança. Aqui, ó, herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, em Yeshua também. Então tem que haver adesão ao Pai e haver adesão a Yeshua. Quando eu desconheço Yeshua como rabino, como o rabi da casa de Israel, o legítimo rabi da casa de Israel, eu não estou em adesão nem com o Pai, porque ele é o enviado do Pai. Vocês viram por que há a troca do nome de Josué, de Oséias, para Yehoshua. Ele traz nele uma partícula do nome sagrado de Adonai. Yeshua traz nele essa partícula. Então rejeitar, não aderir a Yeshua, também não aderiu a Adonai que o enviou. Aí nós ficamos feito uns ETs aqui, seguindo coisas da nossa própria cabeça, porque esse livro tornou-se obsoleto. Não tornou-se obsoleto. É o único livro que um best-seller, ele dura 10 anos. Depois disso ele se torna um livro clássico. Esse aqui não, nunca. Nunca entrou em desuso. Nunca. Porque ele é vigiado. O que eu creio? Ele é vigiado pelos céus, para nós termos uma direção aqui na terra. Mesmo que as traduções mudem alguma coisa, mas ele nos leva à salvação, porque o fim da nossa fé é a salvação das almas. É o fim da nossa fé, é a salvação. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, aquilo qual eu vi, eu criei, e eu aderi, e eu sustento, e eu falo pela fé.
É isso que ele está falando. Davi confessa a sua falta e lamenta muito ter se desviado de Adonai. Vamos lá. Salmo 51. Versículo de 3 a 4 é a oração de Davi. Salmo 51. Ele vai repetir as mesmas palavras de Êxodo 34, de Moisés diante de Adonai. As mesmas coisas. Ele vai reconhecer que ele infringiu os três grandes infrações, que é o erro, a falta e a carência. Ele reconhece isso. Que ele vai aqui agora no Salmo 51 repetir isso. Ele só vai mudar a ordem das coisas. Ele põe a carência em primeiro lugar. Que ele diz: eu não soube usar o período de carência que tu me permitistes. Ele foi um homem perseguido por Saul, é período de carência, tinha falta de tudo, Luciana. Foi para o deserto com o povo, foi pedir ajuda a Nabal não deu. Isso é ou não é carência? Falta de tudo. Ele não aprendeu o suficiente. Ele vai orar aqui agora, nesta oração, ele provavelmente, quando Natan sai da presença dele, de repreendê-lo por causa daquele pecado. Por isso que eu falo, ele é um exemplo para nós, de tudo que ele fez, mas ele não se desvia de Adonai, não. Pelo contrário, depois da exposição que Natan falou que ele teria, ele mais ainda buscou Adonai e foi lutar para um rompimento que estava quebrado, que retornasse. Então, ele vai tratar disso aqui agora. Olha o versículo 3. No 2, ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele vai dizer aqui, das três, na minha tradução aqui, que eu tenho outra, o versículo 3 e 4 vai falar da carência, do erro e da falta. Nós estamos tratando só de uma, a falta. Pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que é justificado quando falas e puro quando julgas. Nesta tradução diz assim: agracia-me, Elohim. Versículo 3. Segundo o teu bem-querer. Ele vai repetir as palavras de Moisés, porque tu és aquele que pratica o bem-querer, olhando milhares e milhares de pessoas e de gerações. Ele vai dizer: segundo o teu bem-querer, segundo a multiplicidade de tuas matrizes, apaga as minhas carências. Eu tenho certeza absoluta que Davi lembrou de cada momento que ele esteve de carência. Ele não aproveitou para aprender como devia, não. Porque ele vai cair no erro depois, já como rei de Israel, com todo o poder nas suas mãos. Por isso que ele é exemplar para nós. Davi é exemplar. Lava-me bem de meu erro, da minha falta, purifica-me. Ele põe a carência em primeiro lugar, por causa do período longo de carência que ele teve lutando com Saul, para até assumir o trono. Um período longo. Versículo 5. Sim, minhas carências eu as penetro. Está vendo? Eu as conheço hoje. Eu me arrependo delas. Minha falta está permanentemente contra mim. A prece de Davi, adúltero e criminoso, após a partida do profeta Natan, que o deixa sozinho diante de Elohim, ele deve ter chorado muito. O adúltero é o crime, e o crime são cobertos o adultério e o crime são cobertos pelo amor de Adonai. Vamos lá no 2 Samuel, capítulo 24. Hein? São cobertos pelo amor de Adonai. O crime e o adultério são cobertos pelo amor de Adonai.
Do fundo do abismo, a oração se eleva e traz a salvação. Do fundo do abismo, a oração eleva o homem, porque ele se aproxima de Adonai e vai trazer a salvação. Essa é uma elevação. Permita-me retornar de quem meu crime me separou de ti. Davi fala. Cabe segundo, eu estou em 1 Samuel ainda. 2 Samuel 24. Ele vai narrar aqui. Não é 24, não. 2 Samuel 24. As últimas palavras. Não. Eu errei aqui minha anotação. Hein? 2 Samuel? Quanto? O censo, isso que eu estou falando, eu errei aqui na minha anotação. Ele vai falar claramente sobre essa questão. A Bíblia faz uma narrativa sobre isso, mas deixa. Então, ele ora pedindo ao Eterno pela sua salvação, porque ele havia se afastado de Adonai, estava morto, sem direito à vida eterna. Se meu justo pecar, eu não me lembrarei de nada que ele fez. De nada. Eu não me lembrarei do bem que ele fez, diz o profeta Ezequiel, se o meu justo pecar. Para nós entendermos melhor essa questão, nós precisamos de ir em Lucas, no capítulo 18, sobre a falta, e sobre a fé e a adesão. Você vai ver que Lucas capítulo 18, Lucas vai falar que Yeshua diz: entretanto, quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Olha só, quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Aqui, versículo 8, a parte B do capítulo 18. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por isso que eu estou falando para vocês, que essas coisas estão se tornando desuso, deixando de ser ensinadas até por nós, que vai cair em desuso. Porque nós temos que ir ao pecador e falar para ele a verdade para que ele seja salvo. Se tornou cômodo para nós vir para a sinagoga, aqui nos reunirmos, aqui nós aprendemos, aqui nós nos deleitamos na Torá, aqui nós comemos juntos, aqui nós temos os sacrifícios com toda alegria. Mas e a salvação do outro? Nós tivemos uma experiência, a Luciana sabe disso, eu não vou tocar no assunto, mas eu vou contar para vocês o que fez a Adonai. Ela falou assim: pastor, eu queria que você atendesse uma pessoa, mas eu queria que você falasse para ele de salvação. Falei: minha filha, esse é o maior prazer que eu tenho, traga. Ela veio, ficou caladinha do lado, e eu comecei a falar. Mas Deus o Eterno me tomou, Rogério, que me colocou a pessoa. Surgiu o assunto, eu ia ensinando, mas eu colocava a pessoa lendo a Bíblia. Lê aqui, está escrito assim. Aí eu não lia não, Jaqueline, ele lia. E lia, e ficamos 2 horas juntos, oramos ali e fomos embora. Na próxima semana, aconteceu um outro episódio, mas não foi tão saliente como foi o da queima da casa, não foi. 15 dias depois, a casa estava toda queimada. Eu fiquei impressionada, Carlão. Foi só sentar com ele, por quê? Porque ele teria que ter aquela oportunidade de salvação, de sentar e ver que o homem precisa de se arrepender dos seus pecados. Por isso que eu estou falando para vocês, não está em desuso. Adonai falou com ele e deu-lhe uma nova oportunidade ainda. Da sua falta, Monique. Deu a ele uma nova oportunidade. Eu creio nisso perfeitamente. De salvação. Por isso que ele é longânimo para usar de disciplina para conosco. Porque o homem é duro de coração. Então,
Aqui Yeshua diz, será que vai haver adesão e fé na terra? Porque ele está falando aqui para uma viúva. E um juiz iníquo aqui, um juiz duro de coração, que a obrigação do juiz é praticar justiça. O nome dele, Elohim, é juiz, prática de justiça. E esse aqui não estava praticando com a mulher ultra necessitada. Olha aqui. Yeshua concedeu-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Aqui está falando do sacrifício de manhã, Minhá e Shaharit. Shaharit, Minhá e Arvit. Está falando aqui, ó. Deve orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia Elohim, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. O juiz não conhecia a Torá. Tem uma legislação específica da Torá para esse povo. Viúva, órfão, específica em Êxodo 22 e outros textos na Torá. Então o juiz, não conhecendo, ele não se importou com ela, não conhecendo Torá, ele não sabia que ele era obrigado a exercer justiça com ela. Não é? Porque existe uma legislação específica para a viúva. Ele não fez. Por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Elohim, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Olha bem, que justiça que esse homem pensava? Nenhuma. Estava numa posição de justiça sem prática de justiça. E aí nós encontramos vários deles em posição de justiça sem prática de justiça. Disse o Adão, ouviu o que diz o injusto juiz? Não fará Elohim justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, ainda que os faça esperar? Porque a justiça vai ser feita no tempo de Adonai, ainda que os faça esperar. Está vendo? Aí, digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que ele mudou para isso aqui? Porque aquele que adere a Adonai e trabalha com fé completa nele e no seu enviado, pratica justiça. Pratica justiça. Porque nós somos justificados pela fé e adesão a Adonai. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Ele vem dizer agora sobre os fariseus, que é o caso do apóstolo Paulo, que ali naquele momento com a Agripa, ele já cria. Então, 2 homens subiram, que crendo esses que confiavam em si mesmos, que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Você vê que o fariseu está seguro de virtudes. Prova disto é a vigilância de sua piedade. Ele estava no templo todo o tempo. Piedade é a virtude que alguém possui de dar honra somente a Elohim. A questão que é levantada aqui diz respeito à adesão necessária e à fé a Adonai e a sua Torá, e aquele que anuncia o pacto, Yeshua ben Yosef. Quem anuncia o pacto? Yeshua. E a adesão à sua Torá, ao pacto, e o anunciador do pacto, que é Yeshua. Olha só, o versículo 11 e 10. 10 e 11. 2 homens subiram ao templo para orar. Eu já li. O fariseu posto em pé, versículo 11, orava consigo desta maneira: ó Elohim, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo o que possuo. Agora você vai ver o testemunho do coletor de impostos.
O cobrador de impostos, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: olha só, ó Elohim, tem misericórdia de mim, porque sou faltoso. O coletor de impostos, ao contrário, está consciente de exercer um ofício que é coletor, cobrador de imposto, e que esse ofício faz dele um faltoso. No hebraico é roter, faltoso, isto é, um errado, um pecador, como dirão as traduções. Ele é coletor de impostos. Lucas 5 vai falar, versículo 30. Ele sabe que sua riqueza é construída aos custos de seu povo. E ele pede humildemente perdão por colaborar com o governo de Roma. Por isso que ele sai aqui na frente do fariseu, recolhendo de seus irmãos hebreus as taxas para Roma. O coletor se mantém à distância e não quer nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas bate no peito e diz: socorre-me a mim, porque eu sou faltoso. O próprio ofício dele fazia-o reconhecer que ele tinha faltas e devia a Adonai. O próprio ofício. Às vezes o nosso próprio trabalho nos faz faltosos, mas nós temos que recorrer a Adonai e confessar a nossa culpa. Fala aí, Léo, que eu vou tomar água. Eu lembrei daquela reunião que nós estivemos com o diretor do presídio, porque a senhora está falando da reconhecer a falta. Eu preciso reconhecer a minha falta. Então, diante da palavra de Adonai, eu preciso que ela seja introduzida, inserida em mim, e eu, inserindo a palavra, eu preciso reconhecer em minha falta. Porque ele estava pedindo ajuda a nós, porque ele não pode usar esses termos que a Torá usa. Nós podemos usar lá dentro da unidade. E nós poderíamos usar. Ele não poderia, como diretor de um presídio, dizer sobre essa falta. Ele não pode. Porque eles não reconhecem essa falta. Não. Então, o próprio trabalho dele o faz um faltoso. Você lembrou perfeito. O próprio trabalho, pode falar. Mas o interessante é que mesmo o trabalho dele o faz faltoso, ele recorre àqueles que podem suprir essa falta. Foi uma das coisas mais bonitas que nós já ouvimos, eu e Leomar. Porque aquele que está condenado reconhece somente a falta do outro. Ele não cometeu a falta. O outro é que estimulou ele a cometer a falta. Isso aí. Então ele falou bem assim: vocês precisam fazê-lo reconhecer que eles são faltosos. Não isso foi um pedido de um homem que não conhece Adonai. Ele não conhece Adonai. Vocês podem falar. Nós não podemos. Porque eles não vão nos reconhecer, não é? Ele está falando, não vão nos reconhecer. Ele não está dizendo que os internos. É a justiça humana, racional, que não vai permitir. Não vai permitir que reconheça. Então, ele, por si só, ele é um faltoso. É isso que ele declara. É isso que esse coletor de impostos aqui declara. Eu estou cobrando dos meus... O meu trabalho me faz um faltoso. Então, Yeshua vai exaltá-lo aqui agora, por causa do reconhecimento dele da falta que Moisés ora lá, que Davi reconhece. Por isso que eu falo que Davi pecou em vários, com crime, com traição, com vários pecados, mas Davi é impecável na confissão de pecados. Estar diante da presença de Adonai, ele se põe nu para Adonai. Visita-me, olha o meu interior. É isso aqui que o coletor reconhece, que Yeshua parabeniza. Que Yeshua vai falar aqui, ó. Olha aqui. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele.
Aquele fariseu que estava lá fazendo shaharit, minhá, arvit, que estava ali continuamente na presença do Senhor, não foi reconhecido, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que se humilha será exaltado. Eu vos digo que este desce justificado para a sua casa, e aquele não. Todo homem que se exalta é humilhado, quem se humilha é exaltado. O fariseu se vangloria de ser justo. Aí ele esquece, irmãos, ele esquece até da salvação dele e do outro. E ele permanece faltoso sem confessar o seu pecado. É um detalhe muito importante para nós lembrarmos disso. Então, ele, apesar de toda a sua piedade, o fariseu vale menos aos olhos de Adonai do que este coletor que se reconhece faltoso. Aí nós lemos Romanos 14, que eu falei assim, esse texto é o que eu gostaria de encerrar. Porque tudo que não provém da adesão e fé é pecado. Porque só a adesão, a fé, que vai nos unir a Adonai. E que vai nos fazer enxergar a nós mesmos, é a fé. Então nós temos que praticá-la continuamente na nossa vida, todo embate conosco, a guerra do homem com ele mesmo, o inimigo reforça isso, é reconhecer isso e se manter numa vida de fé e adesão a Adonai. Porque na maioria das vezes, no mundo no qual nós vivemos, impera o racional, o lógico, portanto, a incredulidade. Portanto, a incredulidade, para que não haja confissão de pecados. Então, esse é o tom que o Eterno tem usado para conosco nesses últimos dias e no ensino nas parashotes aqui na casa. Que Ele nos abençoe muito, 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 para que nós não venhamos a nos levantar e acharmos que somos justos e que podemos continuar na nossa vida tranquila, sem nos preocupar com o outro que está sem salvação. Que o Eterno perdoe os nossos pecados, que o Eterno nos guarde durante toda a semana que agora mesmo vai iniciar, para que nós possamos nos manter diante dEle continuamente, para que nós temamos ao Eterno, porque o temor é o princípio da sabedoria, para que nós confessemos os nossos pecados e confessemos os pecados do outro também, porque nós podemos fazer isso e glorificar o nome de Adonai. Dá-nos a tua bênção para o restante deste dia, para o encerramento de Shabat, e seja o teu nome glorificado e exaltado para sempre. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.